Olá, olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela e você está no Teologia para Filhas da Sala de Esther. Hoje é quarta-feira e é o dia de cuidarmos da nossa alma. Vamos cuidar da alma hoje? O versículo base para o dia de hoje está em Salmo 34:18 e diz assim a palavra do Senhor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só, o Senhor está perto, 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 não esquece disso, dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração, os que têm coração abatido, aqueles que estão com o coração apertadinho, sabe? É isso que essa palavra está querendo dizer. Nosso espaço hoje vai ser para a gente respirar fundo e deixar Deus tratar no nosso coração aquilo que precisa ser restaurado e que muitas vezes você tenta esconder, você tenta abafar. Você tenta colocar ali como se não estivesse existindo, mas você sofre as consequências disso porque a gente sabe que tá, né? Talvez você tenha acordado assim hoje. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, seja um dia que você tá exatamente assim, com o coração cansado, pesado, tentando parecer forte, mas por dentro gritando ajuda, pedindo ajuda. Esse versículo, ele precisa trazer a nossa reflexão, porque ele está dizendo aqui que o Senhor, ele está perto, ele não se afasta na nossa dor. Quando o mundo se afasta, quando as pessoas, né? Quando a gente fala mundo, está se referindo às pessoas. Quando as pessoas se afastam, quando a gente está sozinha na nossa dor, ele está lá. Ele se aproxima. Todas nós temos um momento em que o coração grita. Todas nós. Não temos, ninguém vai dizer que não. Aí você tá lá dizendo, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não consigo mais, Senhor, tá pesado pra mim. E aí é nesse exato momento que a graça entra. Porque a dor não é o fim. Quando a gente tá caminhando com o Senhor, a dor não é o fim. Ela é o ponto de encontro da fragilidade, da nossa fragilidade com a presença dele. Sabe quando você chega num lugar e tem um postinho lá, assim, escrito ponto de encontro? É isso. É o ponto de encontro da nossa fragilidade com a graça, com o favor, com a presença. E há pessoas que passam por feridas que ninguém viu. Você, nesse dia que você está vendo esse vídeo, quantas feridas você já passou que ninguém nem sabe? E ainda que você tente falar, você nem conseguiu expressar da forma que você sentiu. E algumas feridas não adianta, não vai sangrar por fora, elas vão sangrando por dentro. Ó, feridas como rejeição, abandono, perdas, palavras. Quantas de nós ouvimos palavras às vezes que trouxe ferida e ficou aquela ferida ali, ó, sangrando por tanto tempo? E o coração às vezes tenta se calar, né? O coração tenta ficar ali quietinho, mas Deus escuta o que o nosso coração não consegue falar. Deus não precisa das nossas forças para agir. Ele só precisa da nossa entrega. A restauração, então, não começa quando você entende tudo. Começa quando você para de lutar sozinha, quando você para de sofrer sozinha, quando você para de sentir dor sozinha. E talvez o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te dizer, filha, você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser verdadeira diante de mim. Olha isso. Às vezes o que a gente precisa é ser verdadeira diante dele. Não ficar sangrando para os outros, não ficar se derramando para os outros, mas para ele. Há uma diferença em ser quebrada e ser quebrantada. Ser quebrada é perder o controle. É quando você tá ali sem saber mais o que fazer, o que fazer, para onde ir, para quem fazer. Ser quebrantada é entregar o controle. E isso tem muita diferença. Ser quebrantada é entregar o controle para ele. E quando você se entrega, o oleiro começa a refazer o vaso, a fazer o trabalho dele. Em Isaías 61 está escrito que o Senhor veio para curar os quebrantados de coração. Isso significa que o processo de cura é parte do amor de Deus para suas filhas. Ele não ignora a nossa dor, ele redime a nossa dor. E o que antes era uma ferida, ele vai transformando em testemunho. Talvez você olhe para sua história e pode dizer, né? Senhor, tem parte de mim que eu nem sei como consertar. Você já disse isso? Tem parte de mim que não tem jeito. Mas eu quero te dizer que Deus não precisa que você conserte. Ele precisa que você confie. Ele precisa que você acredite. Porque a restauração não é um ato de força, é um ato de rendição. Entende isso? A nossa restauração não é algo que a gente faz com a força do nosso braço. A nossa restauração é um ato de se render, é o ato de nos rendermos a Ele.
Sabe o que eu mais, gente, que eu mais amo nisso? Presta atenção. Quando o nosso coração pede socorro, é quando o Senhor, ele age. O coração que pede socorro é o coração que Deus mais escuta. Porque o clamor sincero é o som que move o céu. Presta atenção nisso. A gente precisa ser sincera na presença de Deus. E hoje eu quero te chamar a fazer uma coisa muito simples, mas muito profunda. Aqui a gente aprende que é fazer o simples. É fazer o simples com profundidade. Fala com Deus sobre aquilo que você nunca falou com ninguém. Sabe aquele trauma, aquela dor, aquela angústia que você carrega? Algo que aconteceu lá atrás, há tanto tempo, que você nunca falou com ninguém? Fala com ele hoje, diga pra ele o que tá doendo, fala pra ele o que tá te cansando, o que cansa. Fala pra ele assim, Senhor, é isso e isso que tá me fazendo eu me sentir perdida. Faz isso, depois você me conta. Faz isso. Ele não te julga pra te condenar. Ele te acolhe. O Senhor, ele quer te acolher. Ele quer te ter nos braços, ele quer sentir que você é dele. Se entrega, aprenda a se entregar no seu processo de restauração para ele. E aí ele faz o que precisa ser feito. O Espírito Santo vai colocar um bálsamo sobre você. Ele vai curar lembranças, ele vai acalmar pensamentos e ele vai te lembrar que você não está sozinha, que o céu está perto do coração de quem pede socorro. A nossa restauração não vem de esquecer o que aconteceu. A gente vai lembrar, mas a nossa restauração vem de buscar a presença de quem pode curar. E toda vez que você entra na presença de Deus com um coração sincero, Ele transforma a sua dor em um propósito. Ele transforma a sua dor em algo útil para o reino. Pode acreditar nisso. E antes de encerrar, eu quero orar com você. Hoje eu quero orar com você. Se você puder, depois você termina de ler o Salmo 34 até o fim, tá? Vamos orar? Senhor, coloca aí a mão no seu coração. E se você puder, repete comigo, ora comigo. Essa é a nossa oração de hoje. Olha para cada coração, Pai, que está pedindo ajuda agora. Olha para o mais profundo de cada coração que está pedindo socorro agora. Que o teu Espírito abrace, que o teu Espírito renove, que o teu Espírito cure todo esse sentimento de culpa, de medo, de escravidão, de solidão e enche essa filha de esperança e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Lembra disso, tá? Deus não ignora um coração que pede socorro. Ele responde com presença. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã às 6h33. Por quê? Porque Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Até amanhã. Tchau.